Boa noite, 17 de maio de 2021. Mais uma vez estamos aqui a postos para dar prosseguimento no nosso projeto, momento de reflexão. E é sempre muito bom ter a presença de vocês, ter a divulgação que vocês fazem do projeto, das transmissões. Para mim é sempre uma alegria. E é sempre bom. Tudo bem, Priscila? Entrando aqui no Instagram. Daniela também, muito bom. Meu primo Neto, lá de Belém do Pará, que não perde uma, que nem Glorinha Cobra também. Amigos que estão sempre presentes, que ficam mandando essa energia positiva. E fazendo, né, a divulgação do nosso projeto. Boa noite, Cecília. Zé Ricardo é outro também que não perde uma, né, Zé Ricardo? Muito obrigado, meu querido. A todos vocês que estão sempre dando força. Yara é outra, minha amiga lá de Campo Grande, Mato Grosso do Sul também. Enfim, um grande número de pessoas que vibram com esse projeto e que com certeza fazem com que cheguem até mim essas vibrações de carinho, na perspectiva de realmente nós podermos falar do tema da noite sempre com, não apenas com propriedade, mas também com serenidade, na certeza de que, enfim, algo de bom vai acontecer. Meu amorzão, Mariângela está aí na área também, muito bom. Magali é outra, ela e Guilherme, enfim, amigos amados que nos ajudam no desenvolvimento dessa tarefa. E eu fico muito feliz de tê-los aqui. Então a gente vai esperando aí o pessoal entrar, já vamos nos preparando, já vamos nos tranquilizando para que possamos aproveitar ao máximo as reflexões do dia. Estamos juntos nessa jornada, é isso aí, Zé Ricardo. A Daniela Maria, uma aluna, ex-aluna de longo tempo, né? Então é muito bom ter a presença de vocês. Agora a gente está também, né, já há algum tempo lá no Instagram, o vídeo fica lá à disposição, no IGTV. Gilbinha, esse amigo queridíssimo de longa data, Nívia, enfim, só pessoa bacana. Paulinha também, Paulinha Marques, boa noite. Silvia Nardi, outra amiga querida. Enfim, vamos então nos preparando, acalmando nossos corações. Lourdes Valéria, meu filhão André está entrando aí. Então vão deixando, o pessoal do Facebook vai deixando as mensagens de vocês, as contribuições. Tem sempre coisas boas que vocês colocam, além do boa noite que vocês deixam, né? Mas sempre boas contribuições, isso nos ajuda a termos cada vez mais estímulo para seguir em frente nesse projeto. Então vamos lá? Vamos acalmando nossos corações, acalmando nossas mentes. Acredito que a maioria já nesse horário, pelo menos eu espero, já estejam muito serenos, tranquilos, já preparando para encerrar o dia, compartilhando desse momento aqui conosco. Então vamos fazer movimentos respiratórios bem profundos, bem lentos. E soltemos esse ar. Esses movimentos respiratórios, que eles são fundamentais, como eu já falei várias vezes, são movimentos que nos ajudam, especialmente nos momentos em que estamos mais tensos, precisando estar com a nossa mente mais serena para poder resolver qualquer pendência. Muito bom. Tem uma musiquinha aqui no fundo, não sei se vocês conseguem ouvir. Mas nós, enfim, estamos aqui mais uma vez. Kátia Marques, muito bom, minha querida Mônica Gemal, Dani Bayer, que bom. Vários queridos aqui. Cláudia Sanches está aqui também no Instagram. Enfim, gente, vamos começar. Mas antes de começarmos, que tal, hein? Alguém lembrou de fazer exercício
Esse exercício é um exercício bom para ser feito, né? Em relação o tema da semana passada, que foi as mães com carinho, né? Valorizarmos a nossa mãe, pelo menos pela vida que ela nos concedeu, né? Então houve alguns comentários no dia e durante a semana. Um amigo muito querido chamou a atenção, poxa, aquelas mães que não são biológicas, né? Mas que têm seus filhos, né? Falei, pois é, essas também são valorosas demais, né? Sem dúvida nenhuma. Mas a nossa ideia foi a gratidão, por aquele ser que nos proporcionou a vida, né? Nós sabemos que existem pessoas que não conheceram suas mães biológicas, mas pelo menos enviar um pensamento de carinho, de gratidão, apesar de todos os pesares, onde quer que elas estejam, elas possam receber sempre esse nosso carinho, né? Essa nossa admiração de alguma maneira. Porque se nós estamos aqui é porque houve um ventre que nos gerou, não é verdade? Então hoje o nosso tema, amar os inimigos, é possível? Nossa, né? Olha, algumas pessoas em off me deram contribuições, né? Já se colocaram a dificuldade, né, de sequer colocar em prática, nem colocar em prática. Tem pessoas que só ao lerem isso já ficam, isso é impossível, né? Como é que eu vou amar o meu inimigo, né? É o impacto natural que as pessoas vão ter quando leem algo assim, né? Diante dessa questão, é natural que haja esse choque até muitas vezes. Mas, na verdade, isso é uma proposta do maior de todos os mestres que já pisaram aqui no planeta, que foi Jesus, né? Então, Jesus, ele propôs exatamente que nós amássemos os nossos inimigos. Agora, é claro que o termo amar, nesse sentido, proposto por Jesus, ele, claro, né, não tem aquela característica, aquele sentido que usualmente nós usamos, né, usualmente nós temos em relação a essa palavra, no propósito de relacionamento com uma outra pessoa, né? Então, é mais do que óbvio que não tem como nós termos o mesmo sentimento que nós temos por uma pessoa querida, um afeto, um filho, um pai, uma mãe, um amigo. Não tem como nós termos o mesmo sentimento, esse mesmo amor, né, por uma pessoa que a gente sabe que nos quer mal, quer nos prejudicar, ou que já nos fez mal, que já nos prejudicou, né? Então, isso é uma questão até mesmo fluídica, né? A energia que vai ser gerada do meu contato com a pessoa que é meu afeto é naturalmente diferente daquela energia que vai partir de mim no contato com o desafeto, com uma pessoa que é dita minha inimiga, né? Então, são sensações absolutamente diferentes, né? Isso chega a ser físico, né? A questão é energética, né? Então, quando Cristo, né, quando Jesus propôs isso, ele obviamente, repito, não estava querendo que nós fôssemos abraçar afetuosamente aquela pessoa que nós entendemos como uma pessoa que é um desafeto, que é um inimigo, né? Tratá-lo da mesma maneira que nós trataríamos uma pessoa querida. Óbvio que não é isso que ele quis dizer, né? Então, muitas vezes, a pobreza da linguagem da época, depois de algumas traduções que foram feitas desses textos, fazem com que hoje, se nós formos interpretar esse dito ao pé da letra, vai ficar realmente difícil de entender o que ele quis dizer, se realmente ele estava propondo que nós tivéssemos o mesmo tipo de amor para aquela pessoa que nos faz mal de alguma forma, né? A proposta, na verdade, nós sabemos que o amor ele pode se manifestar de várias maneiras,
Geralmente nós entendemos o amor como aquele amor afeto, né, das pessoas queridas, né? Mas existem vários tipos de amor, de manifestações do amor. Então o que ele talvez quisesse dizer é em relação àquela pessoa que é dita nossa inimiga, né? Ele, por exemplo, poderia dizer, propor para nós que nós não tivéssemos, por exemplo, ódio ou rancor, ou então nós nutríssemos em nós um sentimento de nos vingarmos daquela agressão, daquela violência que muitas vezes nós sofremos daquela pessoa, né? Pode ser também que ele tivesse propondo para nós não desejarmos o mal daquela pessoa, desse inimigo, desse desafeto. Ou até mesmo, quem sabe, que nós perdoássemos aquele ato lesivo, né, maldoso muitas vezes que foi feito contra nós. E até mesmo, se possível, nós estabelecermos um processo de reconciliação com aquele que hoje nós entendemos como nosso inimigo. Então, é claro que isso é muito difícil, né, gente? É muito difícil, né? Até porque, se em algum momento da nossa vida nós sofremos algum tipo de agressão, de violência, né? Como costumam se dizer aí, né? Quem bate, esquece. Quem apanha, nunca esquece. Tem um negócio mais ou menos assim, né? Então, na verdade, é muito difícil, ainda no nível de evolução que a gente tem, a gente controlar esse instinto natural do revide, né? Então, pelo menos, poxa, eu nunca vou esquecer o que aquela pessoa fez comigo, né? Então aquele ódio, né, que muitas vezes corrói as nossas entranhas. Então, só de pensar muitas vezes em algumas pessoas, a gente rilha os dentes, né? Nosso coração muitas vezes dispara descompassado, ou seja, uma sensação terrível, né? E tem aquelas pessoas, né? Teve uma pessoa muito querida que ela me escreveu depois que eu fiz a divulgação do qual seria o tema. Ela falou assim: olha, Paulinho, os meus inimigos eu quero distância, né? Eu quero distância dessas pessoas, né? Mas não quero o mal delas, mas eu não quero aproximação. É mais do que comum e natural isso, né? É natural que a gente não vai querer ficar em convivência com uma pessoa que a gente sabe que nos odeia, sabe que quer o nosso mal. Isso é mais do que natural. Agora, existem aquelas pessoas, né, que enfim, olha, eu quero distância dele, mas ele ainda vai pagar por isso que ele fez comigo. Tem gente que vai assim, né? Ou então aquele outro que chega, que acredita em vidas futuras, né? Vidas passadas e vidas futuras. Ah, mas você ainda vai espiar muito isso que você fez comigo. Ah, você vai pagar. Ou seja, de alguma maneira, a gente está rogando uma praga para aquele indivíduo que nos magoou, que nos agrediu de alguma maneira, né? Então, a proposta de Jesus, né, que é um ser de alta hierarquia espiritual, né? Então, se ele trouxe esse ensinamento, ele estava querendo dizer o quê? Nós temos condição de alcançar esse nível, sem dúvida, né? Todo mundo não, mas os cristãos não rezam aí o Pai Nosso, né? E lá no Pai Nosso está lá: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. A gente volta e meia, a gente tá falando isso nessa oração, né? Então, se ele propôs isso, é porque nós temos condição de, guardadas as devidas proporções, de realizar isso, ou pelo menos nos esforçarmos para tal, tá bom? Até porque, quando nós geramos esse ódio, a falta do perdão, né, o ressentimento, essa energia, ela é extremamente venenosa para nós, né? O ódio que a gente sente, aquele sentimento de vingança, de rancor, aquilo é terrível para a nossa saúde, porque esse sentimento ele começa dentro de mim. Então, eu
no afã de querer me vingar, de querer não esquecer aquele ato que foi cometido contra mim, eu começo me envenenando. E isso é muito ruim. Agora, é claro que existem verdadeiros atos terríveis que são cometidos, que realmente o exercício, esse tipo de exercício proposto por Jesus, né, ele fica muito difícil. Né? Grandes violências que acontecem, né, que marcam profundamente as pessoas. Então, imagina uma mãe, né, que se defronta com aquele assassino do seu filho. Né? Apesar de uma vez eu vi há algum tempo uma reportagem, uma mãe, né, que foi na delegacia, na prisão, né, e foi lá falar para o assassino do filho dela que ela perdoava, que ela o perdoava. Né? Então, na época, eu me lembro que teve um monte de gente que falou: mas isso é maluca, essa mulher só pode ser maluca. Como é que ela vai perdoar o assassino do filho dela? Mas não, talvez aquela mulher, talvez não, né? Aquela mulher talvez esteja num nível de evolução espiritual muito mais alto do que o nosso, né? Porque a imensa maioria das pessoas, ainda numa situação como essa, ia querer que a pior das coisas, o pior dos destinos para aquela pessoa que tirou a vida do filho. Né? Eu dei um exemplo entre vários e vários e vários e vários que existem. Né? Então esse exercício ele é complicado exatamente por isso, porque nós ainda somos muito falíveis e ao mesmo tempo muito suscetíveis a nos sentir a todo instante violentados, agredidos. Né? Pode parar para pensar, desde pequenas coisas até as grandes. Né? Se alguém nos fecha no trânsito, a gente já acha que temos que partir por revide. Né? Antes de parar para pensar se aquele cara ali de repente não estava distraído ou não. Então nós temos essa natureza, né, do revide. Isso é coisa secular, que ainda faz parte da nossa estrutura emocional e psicológica. Né? Agora, é claro, como eu falei, existem danos e danos. Né? Existem aquelas situações que elas são até bem passíveis de serem perdoadas, de até mesmo nos reconciliarmos com aquelas pessoas, porque muitas vezes a gente estabelece inimizades por motivos fúteis, bobos, né? E por orgulho nós não tomamos a iniciativa de buscar aquela pessoa e falar: vem cá, vamos sentar aqui, poxa, aconteceu isso, aquilo, né? Aí quando a gente tem a grande oportunidade, às vezes, de reatar, às vezes uma amizade de muito tempo, que em função de um contratempo, de um problema qualquer, houve um ruído naquele dia e se estabelece ali uma inimizade. Né? Lá no dicionário tem, peguei dois conceitos do inimigo. O conceito convencional, que é aquela pessoa que é hostil a nós, que quer fazer o mal, né? Enfim, que nos quer mal. Esse é o conceito tradicional. Mas tem um conceito lá que eu achei muito interessante, que muito se aplica, especialmente nos dias de hoje, que é aquele que os inimigos que nós estabelecemos em função daquela pessoa, por exemplo, fazer parte de um grupo ou que nós consideremos adversários, ou então mesmo que são pessoas diferentes da nossa maneira de ser e de pensar. Então nós estabelecemos uma inimizade muitas vezes sem que aquela pessoa sequer tenha feito alguma coisa diretamente contra nós, a não ser o fato de ela ter uma posição contrária à nossa. Não tem gente que mata o outro só porque um é Vasco, outro é Flamengo, outro é Fluminense e Botafogo? Tem pessoa que mata por causa disso. Se aquela pessoa torce por um outro time, ela passa a ser a minha inimiga. Né? Então, se a gente for parar para pensar, isso é um contrassenso. Né? Então, se aquela pessoa tem uma posição política diferente da minha, né? Muitas vezes, já falei isso aqui algumas vezes, né? Pessoas que são do nosso convívio de 10, 15, 20 anos de amizade, mas que de repente, no momento, especialmente como o de hoje, que está havendo uma polarização, se aquela pessoa se coloca, né, diferentemente da minha posição política, da minha visão política, eu vou passar a entendê-la
como uma inimiga minha? Isso tem cabimento? Não pode. Não pode. Então, isso está diretamente relacionado com o quê? Com o nosso ego imaturo. Ou seja, se aquela pessoa tem, né, uma conduta diferente daquela que eu entendo que seja certa, ela passa a ser minha inimiga. Isso não pode. Então é aí que Jesus queria dizer quando amar os inimigos, sob essa ótica também. Amar a todos como são, como nós somos, como nós gostaríamos de ser amados. Né? Então isso é um desafio, sem dúvida nenhuma. Então nós estamos aqui exatamente para refletir. A proposta é exatamente essa. Então eu gosto de dar essas cutucadas, porque serve para mim também. Serve para mim, como eu já falei várias vezes para vocês. Né? Então, poxa, eu não posso estabelecer uma inimizade com uma pessoa porque ela tem algum tipo de conduta que difere bastante da minha. Não posso. Eu tenho sim que me esforçar a entender que aquela pessoa tem todo o direito de ser daquele jeito, de ter as suas opiniões, de torcer para o time que for. Agora, tirando, claro, aqueles casos graves de comportamentos patológicos que daí realmente não, né, nós não estamos entrando nessa esfera, nessa seara. Tá? Então eu escolhi aqui a lição aqui do Minuto de Sabedoria. 223 é a mensagem. Tem o pessoal que gosta que eu fale o número, né, que depois vai lá conferir. Mas vamos lá. Aí o Pastorino fala o seguinte: lembre-se de que o amor ao próximo é o segredo de nossa felicidade. Olha que bacana. Não fale mal de ninguém. Não tenha raiva, não cultive ódios em seu coração. A irritação e o ódio são venenos que atacam o fígado e descontrolam o sistema nervoso. Aprenda a relevar e esquecer, para ter seu coração em paz e não sofrer em sua saúde. A serenidade é o segredo das vidas longas e felizes. Eu achei essa página linda, linda, né? Porque ele já chama, logo no início ele fala que o amor ao próximo é o segredo da nossa felicidade. Então, o maior mandamento, segundo Jesus, esse grande avatar, esse mestre maior, primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele deixou a dica para nós. E o Pastorino está chamando a atenção para isso aqui. Então ele fala lá, não falar mal de ninguém, não cultivar ódio no nosso coração, porque vai atacar o nosso fígado e nosso sistema nervoso. Acabei de falar isso, não é? Quantas vezes a gente passa mal por causa de um episódio de raiva, né? Qualquer situação, não necessariamente que esteja vivendo, é sempre lembrando de algo que aconteceu com a gente desenvolve uma taquicardia, como eu falei. A gente passa mal. Tem pessoas que desencarnam em função de crises de raiva. Tem pessoas que desenvolvem patologias graves em função da falta de perdão, do sentimento de vingança, daquele ódio que está enraizado e que, enfim, muitas vezes a pessoa não consegue deixar de ter aquele ódio, né? Então ele fala, aprenda a relevar e esquecer para ter seu coração em paz. Relevar e esquecer. É óbvio que existem situações em que dificilmente a criatura vai conseguir relevar, sequer esquecer aquela violência pela qual ela passou. A gente sabe disso, né? Mas nós estamos num processo de evolução espiritual. Então a nossa proposta nesse projeto é exatamente nós pararmos para pensar e, beleza, concordo, discordo, não tenho condição ainda, mas eu acho que tem fundamento isso que o Paulo está falando, então acho que vale a pena eu começar a tentar mudar essa postura em mim. Vamos começar com os pequenos ódios que a gente tem, pelos pequenos, porque tem aqueles realmente que são cascudos, né? São aqueles que
talvez nessa encarnação a gente não vai conseguir zerar. Porém, existem aqueles menorzinhos que de repente a gente vai perceber que eles são frutos de quê? Orgulho ferido. Isso é nosso, né? Então a gente pode e deve exercitar um pouquinho de humildade. Ir lá procurar aquela pessoa que nos agrediu ou que de repente nós agredimos e tentar estabelecer um reatamento, não sei nem se existe essa palavra, mas reatar aquela, ou pelo menos zerar aquela situação ali. Porque o próprio Cristo falou: reconcilia-te com os teus adversários enquanto está a caminho. Enquanto nós estamos vivos aqui. Porque depois que a gente morre, não acaba essa união do ódio, ela não acaba, muito pelo contrário. Tem ódios que se estendem por séculos e que geram grandes sofrimentos para muitas pessoas. Então, gente, a nossa reflexão era exatamente essa. Vale a pena eu seguir sentindo esse ódio por aquela pessoa, por aquela situação, por aquela empresa, o que seja? Vale a pena? Não vale. Nunca vai valer a pena sentir ódio. Nunca vai valer. Então, se eu tenho essa consciência, eu vou tentar estabelecer uma estratégia para tentar diminuir esse ódio em mim. Não vai ser fácil para muitas pessoas, eu sei disso. Não vai ser fácil. Mas o que deve ficar claro para nós: eu não quero me envenenar com esse sentimento, eu não quero. Então eu preciso fazer alguma coisa para que eu não quero sentir mais isso. Então eu preciso fazer alguma coisa para começar a diminuir, que seja, o impacto negativo desse sentimento terrível dentro do meu coração. Então nós vamos para a nossa harmonização final. Não vou pedir que vocês pensem em inimigo nenhum, não. Não vou pedir. Eu vou pedir que vocês fechem os olhos, como a gente sempre gosta de pedir. Fechem os olhos. Respirem profundamente. Sintam-se abraçados pelas forças maiores do universo. E que nós possamos aproveitar essas energias que estão nos abraçando nesse momento. Estejamos ao vivo, estejamos depois, vendo a live depois, não interessa. Mas sintam-se abraçados por essas energias poderosas. E nesse momento, especialmente, nós vamos pedir para que essas energias possam nos fortalecer, no sentido de dar para cada um de nós as condições de vencermos aquelas grandes mágoas, aqueles ódios que nós ainda temos, aquela raiva, aquele rancor em relação a alguém. Vamos nos voltar para nós, para o nosso coração. Porque, meu Deus, eu não quero sentir esse ódio. Ajuda-me no sentido de poder, cada vez mais, encontrar formas que façam com que esse sentimento tão prejudicial para a minha saúde, ele vá cada vez mais diminuindo, até mesmo, Senhor, ele se apagar completamente do meu coração, da minha mente. Agradecemos a Ti, Senhor do Universo, pelas muitas bênçãos que nos são proporcionadas e que nós saibamos aproveitá-las da melhor maneira possível, fazendo a parte que nos compete para tornarmos esse planeta um planeta melhor para se viver. Muito obrigado, Senhor do Universo, Senhor Deus. Muito obrigado, Jesus, tão citado no dia de hoje. E que a paz desse grande Criador possa estar em todos os nossos corações agora e sempre. Graças a Deus. Se alguém se lembrou aí da aguinha, aquela aguinha.
Acho que eu me empolguei hoje. Mas eu acho interessante porque a nossa ideia é essa, eu já falei com vocês, né? A reflexão, ela muitas vezes ela vai ser doída, vai ser dolorida, mas eu acho extremamente importante. Porque nós estamos chegando no estágio em que precisamos despertar cada vez mais. Ou se já estamos despertos, aumentar cada vez mais o nosso campo de visão, de percepção da vida. Porque dessa forma nós aumentamos as chances de ter momentos de alegria e felicidade na nossa vida. A felicidade plena ainda vai ser difícil, mas pelo menos momentos de alegria e felicidade a gente pode aumentar significativamente. Então eu quero desejar a todos vocês uma semana de muita paz, de muito amor, de exercício. Exercício. Vamos exercitar essa questão do amar os nossos inimigos sob essa ótica que nós conversamos hoje aqui, tá bom, gente? Um beijo no coração de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho e até a